Bom dia, graça e paz. Nesta sexta-feira, eu tenho uma palavra de Deus para você, dando continuidade à palavra de ontem, quinta-feira. Lembra do tema? De quem você depende. E nesta manhã de sexta-feira, eu quero começar a exemplificar, trazer alguns exemplos. O primeiro deles é Daniel. Um exemplo que nos ministra, que nos ensina e que fala muito conosco. Vamos analisar então a vida de Daniel. Daniel e mais alguns foram tirados de suas famílias e levados à força para a Babilônia. Lá ele não tinha o apoio dos seus pais, familiares e de seus mestres que o instruíam quando ele estava em Jerusalém. Eles são levados cativos para a Babilônia por Nabucodonosor. Foi afastado, foi tirado, foi sacado, arrancado de sua família, de suas heranças, de sua cultura, de sua cidade, de seu povo. Chegando na Babilônia, por ter o Espírito de Deus sobre ele, o rei começou a vê-lo com certa simpatia e apreço. E posteriormente, o coloca em uma posição para gerenciar todo o reino. Imagine, o Espírito de Deus levantou Daniel na Babilônia, deu destaque a ele, ele se sobrepôs aos demais, porque ele tinha uma relação de profunda intimidade com Deus. Toda a sua esperança e dependência estava no Senhor. Ele agora não estava mais na sua terra, não estava mais em Jerusalém, estava numa terra onde ele fora levado. E agora ele precisa depender de Deus muito mais ainda. E obviamente que essa ascensão de Daniel provocou ciúmes dos demais, que começaram a tramar um plano para destruir Daniel. Propuseram ao rei que durante 30 dias ninguém poderia fazer nenhum tipo de petição a Deus nenhum e nem a qualquer homem. E propuseram uma penalidade para que quem transgredisse a palavra do rei, que fosse lançado na cova dos leões. Depois da lei ter sido sancionada, a primeira coisa que os inimigos de Daniel fizeram foi correr para a janela onde Daniel costumava orar a seu Deus 3 vezes por dia, em direção a Jerusalém, para que Deus restaurasse e os levasse de volta para Jerusalém. E também para não esquecer do lugar de onde ele veio, da sua cultura, das suas origens. E o que eles encontraram, os inimigos de Daniel? Encontraram o óbvio. Daniel estava lá na janela orando. Eu penso, Daniel podia ter mudado o seu hábito, a sua rotina de oração, não mais na janela para não ser visto pelos seus inimigos, ou então dar um tempo durante 30 dias. Mas Daniel entendia que ele dependia do Senhor. Ele sabia que ou Deus o guardaria e o livraria, ou então ele cairia na mão dos seus inimigos. E os inimigos então viram Daniel orando e denunciaram Daniel ao rei. E aí você conhece a história. O rei teve que aplicar a lei que ele sancionou, induzido, seduzido, enganado pelos inimigos, movidos por inveja contra Daniel. E então o rei teve que fazer cumprir a sua palavra, e Daniel foi colocado na cova dos leões. E aí você pode pensar, se você não conhece a história, uau, então foi o fim de Daniel numa cova dos leões? A boa notícia é que ele foi colocado lá dentro, mas os leões não puderam lhe fazer absolutamente nada.
Porque Deus, o próprio testemunho de Daniel declara: Deus fechou a boca dos leões, para que não lhes causasse nenhum dano. E por que Deus fez isso? Porque Daniel dependia dele e confiava nele. Por isso Daniel não mudou a sua rotina. Por isso Daniel não foi um desrespeito ao rei, mas ele entendia que manter a rotina da oração, da busca de Deus, era mais importante do que qualquer risco que ele pudesse ter. Foi apanhado, foi flagrado, foi descoberto, foi colocado numa cova de leões, e nós sabemos que o anjo do Senhor recebeu uma ordem de Deus para tapar, para fechar a boca dos leões, e assim foi. E Daniel foi retirado da cova sem nenhum arranhão, porque ele confiava e dependia de Deus. E numa condição dessa, ou você confia e depende de Deus, porque quem é que poderia te tirar lá dentro da cova? Quem poderia te livrar das mãos dos leões, ou da boca dos leões? Ou Deus interviria, ou Deus agiria, ou então Daniel morreria. E Daniel decidiu se colocar na total e absoluta e mais completa dependência de Deus. Por isso Deus agiu, por isso Deus moveu, por isso o Senhor manifestou o seu poder e não permitiu que os leões causassem nenhum dano a Daniel, o profeta. Isso é muito importante, sabe? Isso é muito importante, a gente entender e crer e depender de Deus. Tem coisas que você não tem o que fazer, você é jogado dentro de uma cova dos leões. O que você vai fazer? Vai lutar com os leões? Vai enfrentar os leões? Ou o sobrenatural de Deus entra em ação e se manifesta, ou você vai ser trucidado, porque ser trucidado é o normal, era o óbvio, é o que ocorre em qualquer situação semelhante. Então Daniel decidiu depender de Deus. Quando ele entrou naquela cova, certamente ele deve ter pensado: ou Deus me livra, ou eu vou morrer. E Deus livrou Daniel dos leões. Eu quero te dizer que se você depender de Deus, seja em que circunstância você estiver, Ele vai guardar você. Assim como Ele guardou Daniel e não permitiu que os leões o trucidassem, assim o Senhor também guardará você. Mas você precisa depender dEle. Existem situações e circunstâncias que não há o que se fazer. Ou Deus age, ou Deus move, ou Deus faz, ou a gente está numa condição muito difícil. Nessa situação, porque Daniel decidiu confiar no Senhor, esperar nele e depender dele, Deus correspondeu à expectativa e à confiança de Daniel, e Daniel foi livre da cova dos leões. Glória a Deus. Eu quero orar com você, abençoar sua vida e dizer que Deus é o mesmo Deus que guardou a vida de Daniel na cova dos leões é o Deus que está aí com você, que você serve, que você depositou sua vida nas suas mãos. Dependa dele, não dependa de você, não dependa de pessoas, dependa de Deus, e Ele vai cuidar muito bem de você. Oremos. Pai, em nome de Jesus, assim como Daniel, que foi arrancado de Jerusalém, levado para a Babilônia, lá o Senhor o engrandeceu, o abençoou, deu destaque a ele. Seus inimigos, movidos pela inveja, se levantaram contra ele. Foi criado um edito e Daniel manteve a sua rotina de busca de Deus, porque dependia do Senhor, porque ele entendia que parar de orar era muito mais sério do que uma cova de leões. Por isso ele se manteve fiel, foi colocado na cova dos leões, e o Senhor manifestou a sua fidelidade, fechando a boca dos leões e não permitindo que Daniel
fosse tocado por eles. Que assim também seja na vida dos meus irmãos, que o Senhor os guarde, mas que eles dependam de Ti em todas as coisas. Senhor, nós não dependemos do governo, não dependemos da economia, não dependemos de nada, nós dependemos do Senhor, que é o nosso pastor, e nada nos faltará. Amém, amém.